para com os outros pelo respeito que têm por Cristo. Eu tentei pensar como é que eu faria uma paráfrase deste versículo e o que eu... Paráfrase, ou vamos lá dizer, uma outra tradução, eu diria: deem o vosso lugar aos outros, porque esta é a vontade de Deus a quem vos submeteis. Deem o vosso lugar aos outros. Eu quero começar também com uma pequena dinâmica, onde estão mesmo, pode ser 2 a 2, se tiverem 3 também não faz mal, mas tinha aqui 3 perguntas, não precisam tomar nota, se quiserem podem fazê-lo. É um pequeno exercício e só vou dar no máximo 5 minutos para fazer e depois não vamos falar publicamente, ficará entre vocês, está bem? Que é, estas coisas valem mais pela pergunta em si do que pela dinâmica. Eu queria que levássemos estas perguntas para casa, connosco. Tenta pensar numa experiência em que deste o teu lugar a outra pessoa e o fizeste com algum sacrifício. Uma experiência. Pode ser numa banalidade, ou numa coisa muito grande, ou numa coisa pequena, simples. Uma experiência em que deste o teu lugar a outra pessoa com algum sacrifício. O ideal era ficarmos com esta pergunta e depois fazer outra. Mas por questões também do tempo, vou dar-vos outra pergunta. Uma experiência em que alguém, de modo generoso, te tenha cedido o seu lugar. Uma experiência em que alguém, de modo generoso, te tenha cedido o lugar. E, finalmente, uma daquelas áreas mais típicas da tua vida em que tens dificuldade em ceder o lugar. Aquelas em que tu queres ser o primeiro, queres ser tu, és muito zeloso ou zelosa com o teu espaço. Portanto, todos nós lutamos com isto. Então, seria muito bom pararmos, pensarmos, sairmos, mas não vamos poder fazê-lo. Somos especialistas em não ceder lugar, mas também temos beneficiado do favor de outros. Então vamos partilhar a 2 ou a 3, se for o caso de alguém não ficar sozinho, está bem? Vamos procurar então partilhar.
Ok, obrigado. Obrigado. Vamos. Bem, vamos então parar um bocadinho agora. Bom, seria obviamente muito rico se pudéssemos partilhar todos. Neste caso aqui, eu vou aproveitar, também tem aqui o púlpito, e contar apenas uma das experiências, já contei do púlpito, que mais me marcou, de alguém ter sido generoso para comigo, numa certa altura da minha vida em que eu queria jejuar e orar e estar sozinho durante 2 dias, por causa de um problema da minha vida. Eu tinha que ponderar, fazer escolhas. Alguns já ouviram isto algumas vezes. Eu lembro-me de manhã, preparava-me para sair, e um obreiro do grupo bíblico universitário, um pastor, no fundo, um líder, veio ter comigo e disse: Joaquim, tu sempre vais fazer o teu jejum e oração e sair? E eu disse: sim, vou. E ele disse: posso ir contigo? E então ele foi comigo. E abdicou de 2 dias em que ele tinha pensado naqueles 2 dias para outra coisa, e ele abdicou daquilo, do seu tempo precioso, sacrificialmente, para me acompanhar. Foi muito bonito. Uma área muito simples, bagatelar, mas que nos ensina muito, uma coisa muito simples do dia a dia, que eu luto muito com isso. Quando estamos num ajuntamento, num casamento, num aniversário, numa coisa qualquer, o meu espírito, eu quero chegar primeiro para comer aquela comida e tal. Fica difícil gerir isso, para mim. E realmente eu fico mesmo com água na boca e começo a ficar nervoso até, inclusivamente começo a ver os frangos e as carnes a desaparecerem. Os camarões, e na hora dos queijos e não sei o que nos casamentos, quero logo arrancar. É isso. E então, alguns passam como aquela mulher que ia tentando tocar na veste de Jesus, escondidos e tal. Mas no meu caso eu luto com isso. E tenho que reconhecer que essa é uma área típica, não é? E uma das coisas, e estas áreas típicas que vocês pensaram, são áreas para trabalhar, não para deixar na mesma. Tentar, se calhar, pegar nesta área e vamos tentar este ano mudar. O que eu tenho feito é um esforço de me colocar no fim, mesmo no fim. E então, contrario-me, tem sido penoso. Não, fico nervoso, fico por aí, parece um bocado desestabilizado e tal, por estar no fim. Mas a verdade é que Deus tem trabalhado na minha vida através disso, não é? São áreas de trabalho. Áreas de trabalho. Mas todos nós temos muitos exemplos. Tirando algumas exceções, infelizmente, alguns podem pensar no pai, na mãe, nos avós, pessoas. Muita gente que tem feito sacrifícios. A verdade é que a condição humana natural, a nossa condição humana natural, e é bom que nós tenhamos este realismo, a condição humana natural é aquilo que Santo Agostinho chamava curvado sobre si mesmo. Incurvatus in se, quer dizer, curvado sobre si mesmo. Nós acordamos a pensar em nós e deitamos-nos a pensar em nós. Isto é uma obsessão, connosco próprios, é como que uma lei espiritual da natureza, uma força da gravidade que existe, centrípeta, que nos chama ao centro, ao egocentrismo. Portanto, então, nós tendemos ao centro que somos nós próprios. A ideia do egocentrismo vem daí. E isto tem manifestações não apenas no individualismo, que a partir dos séculos, desde o século XIII, século XII, XIII, mas depois, na Idade Moderna e hoje mais do que nunca, nós temos aqui presente, mas também os coletivismos, os vários coletivismos, que é, efetivamente, uma cultura ou um grupo impor a todos os demais a sua mundividência, não é? Culturalmente, de uma forma
redutora das pessoas. Então, tornamos aquilo que os psicólogos, nomeadamente a psicanálise, a partir de Freud, chamava o narcisismo. Nós, como uma criança que olha para a mãe naquela tenra idade e diz, tu és eu. Como se pudesse fazer esta racionalização, diria, tu és eu. Então nós tendemos a olhar para o outro em função dos nossos desejos, das nossas necessidades, da nossa própria, dos nossos planos. E o outro torna-se alguém que serve para me elogiar, me fazer sentir bem, ou o outro é este alguém que me faz sofrer. Então, mas ou me faz sentir bem, ou me faz sofrer. Então nós estamos numa situação destas. E esta situação, desta lei espiritual, desta força da gravidade, que nos faz curvar-nos sobre nós próprios, tem uma estrutura que já vem de Adão. E nós sabemos muito bem. Uma das condições que nós trazemos de Adão é a cobiça. Querer ser o que não somos, querer ter o que não temos e invejar mesmo aquilo que os outros têm. Este outro pode ser Deus. Nas culturas pagãs, os deuses. Este outro podem ser um semelhante nosso, não é? E o outro aspecto, além da cobiça, é o ressentimento. Precisamente por eu não ser quem eu gostaria de ser, por eu não ter aquilo que gostaria de ter, nós vivemos ressentidos. E esta é uma condição que tu e eu temos. Eu confesso diante de vocês a minha condição natural e vejo esta lei em mim mesmo, que é esta cobiça. Querer ser o que eu não sou, querer ter o que eu não tenho. E também encontro muitas vezes o peso, esta força da gravidade que me puxa para o ressentimento. E todos nós lutamos com isso. Todos nós, sem exceção. Seres humanos, cristãos, não cristãos, nós temos esta força da gravidade, estas leis. De modo que eu tenho aqui uma outra dinâmica, mas esta aqui, se quiseres depois partilha com quem está ao teu lado, se não quiseres não partilhes, mas queria dar também 2 minutos, que é uma pergunta. Se pudesses mudar algo em ti, na tua pessoa e na tua história, o que mudarias? Agora não estou a pensar num defeito, está bem? Propriamente um defeito de caráter, não tanto isso. Pode ser naquilo que tu achas que é um defeito, fisicamente, o que quer que seja. Nós passamos a vida a desejarmos ser outra pessoa e outras pessoas. E o António Variações cantava, não é? Eu só quero estar, eu só quero ser o que eu não sou, só quero estar onde eu não estou. É uma lei da vida. Todos nós sofremos tanto, pomos um fardo e um jugo tão pesado sobre nós com isto. Se tu pudesses mudar algo em ti, o que é que mudarias? Eu tenho uma lista grande de coisas. E na minha história também. Então tira um minutinho, se quiseres toma nota. É algo para trabalharmos em casa, para trabalhares em casa, ou com o teu marido, com a tua mulher, sozinho, com o teu amigo, com a tua amiga, o teu namorado, a tua namorada, diante de Deus em oração.
Pois é. Nós trazemos esta força da gravidade centrípeta que nos chama ao egocentrismo e temos esta tendência narcisista e isto começa por afetar-nos, antes de mais, o nosso olhar, a forma como vemos ou não vemos o outro, ou como olhamos sem ver. E temos um olhar sobre o outro muito estereotipado, muito redutor. Então, nós tendemos a reduzir as pessoas, a classificar, ter um olhar classificador, redutor, estereotipado, superficial. Olhamos para os outros em função de raças, de países, de regiões. Definimos as pessoas pela idade, pelo seu aspecto físico, pela sua maior ou menor cultura em termos de erudição, em função do sexo, portanto, do género. E nós tentamos classificar as pessoas, pôr as pessoas desta forma. Então é um olhar coisificante, redutor, objetivante das pessoas. É um objeto, não é um sujeito. E nós apressamos, nós conhecemos tão pouco. E realmente passamos a vida muito distraídos e não chegamos a conhecer as pessoas em profundidade. Muitas vezes nem as pessoas mais próximas. Depois as pessoas vão-se e a gente pensou, passou tanto tempo e eu não fui capaz. Nós estivemos aqui a fazer alguns exercícios de compreender o outro, olhar para o outro, perceber, etc. E falar de nós próprios. Isso é fantástico, isso é muito bom. Desde que a gente depois não transforma, não pega naquela caracterização e moldura e já estás feito. Como os ingleses gostam de dizer aos franceses, por exemplo, that's Osmar. Esta é o Osmar. Como é que diríamos em França? Ça c'est Isabelle. Esta é a Isabel. Então, como se nós fôssemos aquilo, não é? Como se não houvesse muito mais. E como se Deus não nos transformasse também. E por outro lado, nós tendemos também nas nossas relações, o melhor que nós fazemos muitas vezes nos nossos relacionamentos, no amor uns aos outros, é deturpar o amor. Por causa disto que nós temos, o nosso amor torna-se possessivo. Mais uma vez, e com a devida vénia, as pessoas que sabem mais disso do que eu e que estudaram, por exemplo, psicologia, a psicanálise encontrou esta ideia de um amor captativo. Capta, que absorve, que possui, que sujeita o outro. Amor possessivo, amizades possessivas, relações possessivas, que acabam por não ser amor, porque sujeitam a outra pessoa. Ciumentas. Ou então, o amor que os psicólogos chamam oblativo, aquele da autoanulação. Passivo. Abandono-me, desisto, seja feita a tua vontade. Autossacrificial, mas num limite de anular a si próprio. De anular a si próprio. Tu és o que me faz bem, tu és o que me faz sofrer. Então, no fundo, lá estou eu, curvado sobre mim mesmo. Então, este tipo de tendência de lei natural que nós temos traz-nos estes problemas graves que todos nós conhecemos nos nossos relacionamentos. Connosco próprios também. Porque tendemos também a reduzir o nosso olhar sobre nós próprios. E sobre a criação de Deus, a natureza. Nós também tendemos a olhar de uma forma captativa, não é? Dominadora, utilitária. Mas Deus chama-nos a submetermos uns aos outros. A ordem não é submete ao outro, nem se é submetido, deixa-te submeter pelo outro. Mas é voluntariamente submetei-vos uns aos outros.
Queridos amigos, meus irmãos, o comentário para a nossa reflexão que não faremos aqui, é, digamos, uma agenda para as nossas casas, se alguém quiser aprofundar isso, o grande comentário que eu vejo no significado da submissão uns aos outros, eu encontro no Sermão do Monte. No Sermão do Monte. Este é o grande comentário que eu vejo. Vós não sejais como eles. Vocês são diferentes. São chamados a ser diferentes. E a ilustração maior que eu encontro está em Jesus Cristo. O que é que diz a carta aos Filipenses, no capítulo 2? Aquele hino de Jesus, versículos 5 a 11. Alguém é capaz de dizer aquele hino? Sendo Ele em forma de Deus, ou estando na plenitude da glória de Deus, esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, fazendo-se servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente. Então, Jesus Cristo, como nós sabemos, é o grande exemplo. E por isso, no versículo 3, capítulo 2, versículos 3 a 5, nós somos convidados à imitação de Cristo também. Procurai primeiro dar lugar ao outro. Dar lugar ao outro. Procurai primeiro dar o lugar ao outro. Então, é importante nós lembrarmos que começamos com a nossa condição natural, com a tal lei da gravidade, que nos chama a estarmos curvados a nós próprios. Simplesmente nós não somos deixados nesta condição. É importante lembrar-nos que por causa do trabalho do Senhor Jesus na cruz, nós os que estamos salvos por Cristo, temos uma condição diferente. Temos a possibilidade de sermos cheios do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós podemos, sob o controle gentil de Deus, ser diferentes, ir sendo diferentes. Não perfeitos, é uma longa caminhada, mas pouco a pouco, cada vez mais parecidos com Cristo. E portanto, o convite esta manhã é este: tu que dizes a Deus, mostra-me a tua vontade, seja feita a tua vontade. O Senhor responde: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Isto é submissão. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que eu vos mando é: amai-vos uns aos outros. E o grande mandamento é: amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com toda a tua mente, e ao próximo como a ti mesmo. Nós já estaremos a terminar, eu não quero tomar muito tempo, devagarinho, mas gostaria que tivéssemos apenas algumas coisas para a nossa reflexão, porque já temos refletido muito ao longo destes dias. Mas nós temos aqui aquilo que o pastor Rodolfo enfatizou, aqueles imperativos subordinados, aqueles particípios que lá estão, salmodiando, dando graças a Deus, sujeitando-nos. É interessante que estes imperativos, os primeiros dois, surgem antes de sujeitando-vos. E nós sabemos porquê. Alguém é capaz, por favor, de lhe dizer, ou pode fazer o favor de dizer, que importância tem aparecerem os outros antes do sujeitando-vos? Exatamente. Aquela hoje de manhã o pastor Asmar falou muito, deu uma reflexão sobre a gratidão, o significado da gratidão. E até fez aqueles gestos, não foi? Da saudação, da reverência. Não o curvar sobre nós próprios, mas o reconhecer o outro. Um coração grato, verdadeiramente grato. Quanto mais gratos, mais espaço para o outro. Quanto mais gratos, mais espaço para o outro. Queridos amigos, temos muito para refletir sobre isto. Não vamos aqui, de facto, neste espaço, trabalhar muito o texto do ponto de vista teológico, que é riquíssimo, do ponto de vista doutrinário, que é
incrível, temos muitos conteúdos para trabalhar. Eu queria convosco, no fundo é um pouco autobiográfico, passar um pouco a vocês aquilo que tem sido a minha luta e o meu caminho, e por isso eu vou fazer algumas aplicações a partir da minha experiência, está bem? E vamos terminar com estas reflexões. Eu confio no poder do Espírito Santo, confio no trato do Espírito Santo com cada um de nós, que o Senhor nos vai inquietar e perturbar. Faleceu agora uma grande senhora da nossa literatura, Agostina Bessa Luís. E ela dizia, o meu papel, a minha função como escritora é inquietar, é perturbar. E que o Espírito Santo nos perturbe e que nos ajude. E por isso, meus queridos, eu quero começar por algumas aplicações. A primeira aplicação foi uma das mais difíceis aprendizagens que eu tive na minha vida, foi o resgate do olhar. Passo a publicidade aqui, mas realmente aconteceu no Brasil, num retiro de revisão de vida com o pastor Osmar Ludovico. E também, não só no retiro lá no lugar onde estávamos, mas depois na família dele, ele e a Isabel. E foi possível trabalhar o resgate do olhar. E isso foi fundamental no meu casamento. Fundamental no meu casamento. Mesmo. Então, em vez do olhar redutor, o olhar que respeita o outro como mistério e que não presume já conhecer, mas é um olhar que pergunta. E o Senhor Jesus Cristo sempre me intrigou, até um dia eu ter percebido. Porquê é que pergunta tantas vezes, nomeadamente a Bartimeu, daquele cego, o que queres que eu te faça? Se Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para de chatear o mestre. Tu és o cego, cala-te, estás a perturbar o mestre. Não, deixa-me vir. Vem. O que queres que eu te faça? Mas não quer que Jesus sabe, que ele sabe, que ele quer ver. O que queres que eu te faça? Uma pergunta que demonstra um respeito absolutamente extraordinário. E hoje os cuidados de saúde e tudo é a questão da humanização da saúde, o médico não presumir que conhece totalmente o doente, mas perguntar o que sentes, o que pensas, o que queres. E aqui, neste caso, no trato pessoal, o Senhor Jesus não rotula, não chega e não diz, sei o que tu queres, toma lá. O que queres que eu te faça? A primeira pergunta que aparece na Bíblia, a primeira vez em que Deus trata na primeira pessoa, em discurso direto com o ser humano, é através de uma pergunta. Onde estás? O Senhor sabe onde está. Onde estás? Haver uma relação de pergunta. Então o amor deve permanecer uma pergunta. Nunca há um ponto final. O amor deve permanecer uma pergunta. A arte de perguntar. Eu muitas vezes lembro-me, Kim, andas muito distraído. Nunca mais perguntaste a Helena o que ela pensa, o que ela deseja, o que ela quer, o que ela não tem e gostaria de ter. Coisas sobre a história dela. Tanta coisa por descobrir. Está neste mistério que é a minha mulher e que são os nossos filhos e que são os outros, em geral, não é? Um mistério, um grande mistério. Então, as nossas relações com o outro é como fazer turismo. Chegamos a um lugar onde não conhecemos e um turista tem muita curiosidade. Observa, deleita-se em conhecer, faz perguntas. E nós, nas nossas relações, tornamo-nos petrificados, não é? Paramos. Em algum momento nós paramos de perguntar. E o outro não é para uma pergunta inquisidora e acusadora, mas é a curiosidade de conhecer o coração, os pensamentos. Eu muitas vezes lembro-me disso e peço a Deus que me perdoe e então faço o esforço. Senhor, ajuda-me. Este Kim, curvado sobre si mesmo, abre o coração para, por exemplo, para a Helena, para fazer perguntas a Helena. E, portanto, isto é muito importante. O olhar que pergunta. O amor permanece uma pergunta. O outro é um mistério. Em transformação ainda por cima. E, portanto, esta é uma das primeiras aplicações. O que queres que eu te faça, dizia Jesus, e Deus no paraíso, onde estás? O segundo
é abrir mão e deixar o outro escolher em primeiro lugar. Eu achei extraordinários os exercícios mais difíceis na minha vida. É ser filho de Abraão, no sentido em que Abraão fez a decisão de deixar Ló, escolher primeiro. Se escolheres para a esquerda, eu vou para a direita. Se escolheres para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe tu primeiro. Isto é filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Escolhe tu primeiro. Deixar que um outro escolha primeiro é um exercício muito grande, muito difícil, irmãos. O meu conselho é que façamos todos um exercício de encontrar uma coisa na vida que nos ensine, que a gente leve connosco. Por exemplo, eu dei-vos o exemplo da comida. Pode parecer uma pequena coisa, mas isto ajuda-nos a manter-nos alertas. Porque quem é fiel no pouco também pode almejar ser noutras coisas. Terceiro ponto de aprendizagem que eu tenho procurado trabalhar na minha vida. Tem a ver com a administração dos dons. Na igreja. Os dons uns aos outros. Deus deu-nos uns aos outros como dons. Então, é nesta administração uns aos outros. A submissão uns aos outros. Então é aí que a própria cabeça está sujeita às mãos. Que o pastor está sujeito ao porteiro. E o porteiro ao pastor. E que estamos sujeitos uns aos outros. E nenhuma tarefa é menor o exercício dos dons. Aprender. Porquê é que há tão poucos dons que são evidenciados na vida da igreja? Se tu não pregas, se tu não ensinas, não estás a dirigir um grupo de louvor, parece que te sentes inútil. Mas então, a submissão relativamente aos dons. E nesta coisa dos dons, eu quero recordar que o próprio ser humano pagão, os povos pagãos, descobriram aquilo que para eles era um dos pecados maiores contra os deuses, que era aquilo que eles chamavam a ibris ou ubris, que era querermos ser o que nós não somos. Não queirais, diz a Bíblia, não queirais ser mais, pensar de vós mais do que convém. Então nós temos esta tendência de usurpar o lugar dos outros. E quando tu fazes tudo e não permites que outros cresçam, este também pode ser um problema. Então vamos dar e vamos receber nesta reciprocidade e termos o cuidado. Ainda na administração dos dons, eu aprendia durante muitos anos e tenho procurado cultivar, mas tenho que o fazer por escolha. Naturalmente não o faço. Há muitos anos atrás, ainda era eu estudante, já finalista, eu tomei uma decisão e muitos de vocês são testemunhas disso. Eu não tomo uma decisão importante na minha vida sem buscar a palavra de um irmão, de uma irmã madura na minha volta. Vocês acham que eu precisaria de pedir? Eu acharia que não. Às vezes eu poderia tomar a decisão. Um namoro, um casamento, a escolha de uma profissão, mudança de uma profissão. Às vezes o mudares de uma casa ou comprares uma casa. Quando compramos a nossa casa, nós chamamos o pastor, a esposa de pastor, mais 2 casais amigos, ou 3, e dissemos, ainda não está decidido. Está tudo em aberto. Estamos a pensar fazer isso. E queremos partilhar convosco, porque a partir do momento em que nós vamos meter-nos nesta casa, o corpo, que é a igreja, vai pagar um preço. Eu tenho que pagar uma amortização de uma renda que vai-me absorver muitas energias de trabalho, etc, etc, etc. Eu vou prejudicar-vos a vocês de alguma certa forma. Vocês estão comigo? Acham que há sensatez nisto? Eu e a Helena avançarmos para isto. E muitas vezes nas nossas vidas as coisas chegam-nos depois delas já passarem. Nós não procuramos, não somos submissos a que um irmão tenha uma palavra sobre a nossa própria vida. A nossa irmã Fátima, a quem eu agradeço esta manhã, disse-me, irmão Kim, não é deiam, é deem. 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 Eu sou angolano, pá. Então, não, mas isto para dizer que é verdade, é bom. É bom.
nós termos a palavra de um irmão, não é? De uma irmã sobre a nossa própria vida. Mas nós somos muito autónomos, muito individualistas. E fazemos escolhas tão importantes sem partilhar com os irmãos e, sobretudo, com os nossos pastores. Eu tenho procurado, tenho muitos caminhos a fazer e também neste ponto, mas pela graça de Deus tem sido muito, muito, muito importante na minha vida e na vida da minha família, e este procurar o conselho do irmão antes de tomar decisões, mesmo quando eu sei e penso que é muito sensata a escolha. É muito importante. E pedir as orações antes de mais. O apóstolo Paulo deu-nos aplicações que eu não vou desenvolver aqui. Foi buscar os relacionamentos mais próximos, que é marido e mulher, e como o marido tenta reduzir a mulher com o seu olhar objetivador, tenta ver masculinamente o feminino, não consegue perceber, e vice-versa. Como é tão difícil nas relações pais-filhos e nas relações de emprego. É uma aplicação do sede submisso uns aos outros. Mas eu vou terminar falando numa outra submissão. E esta é a última que eu queria partilhar convosco. É a submissão ao Kairos, ao tempo de Deus. Ao tempo de Deus. Então nós caminhamos. Há 4 estações no ano, pelo menos cá em Portugal vão-se reduzindo a 2, não é? Com as alterações climáticas. Uns estão na primavera, outros estão no verão, outros estão no inverno. Temos tempos diferentes e há que respeitar o tempo de Deus. Há tempo de ser criança, há tempo de ser adulto, há tempo de ser idoso, há tempo de semear, há tempo de colher. Então é submeter-nos ao Kairos de Deus e não deixar que o Cronos, que a agenda, a nossa agenda, se torne determinante e identificador de quem somos na nossa vida. O Kairos de Deus, dar tempo, deixar Deus trabalhar nas nossas próprias vidas. E temos de ter paciência connosco mesmos. Nós próprios precisamos ser pacientes. Somos tão impacientes. Vamos estar em silêncio. Vamos ter depois uma dinâmica. Mas gostaria que no silêncio do teu coração procurasses pegar numa das várias coisas. A minha sugestão é apenas uma sugestão, que fosse apenas uma das várias coisas que Deus tenha falado sobre o ser submisso, e em silêncio, com palavras ou sem palavras, transforma numa oração ao teu Deus, ao meu Deus, ao nosso Pai.
Trindade Altíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pela obra redentora também na nossa vida, pela transformação que operas em nós. Faz-nos um na diversidade, Pai, e ajuda-nos a virar o nosso olhar para o outro. Ajuda-nos a olhar e ver com os teus olhos. Pois tu na tua palavra dizes que os olhos são a candeia, a lâmpada do corpo. E se os olhos forem bons, se o olhar for bom, todo o nosso corpo terá luz. Obrigado pela obra do Espírito Santo em ajudar-nos nesta submissão mútua, voluntária. Amém. Olha, bom dia, bom dia, bom dia.